Oiê, preciosos e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão do último vídeo pra cá? Se divertiram bastante, riram bastante, comeram bem, beberam bastante água, estão curtindo o restinho de domingo de vocês só na preguicinha? Muito bom. Chimada tá bem. Ai, desculpa. Quase engoli minha língua. Meus filhos e minha nora vieram almoçar comigo e meu filho mais novo, que é quase um mestre Lacan, um maître Lacan, veio cozinhar para mamãe. Oh, faz uns anos que ele não cozinha para alguém assim. Ele resolveu vir fazer almoço para mamãe. Macarrão carbonara, muito bom. Ele cozinha muito bem. Isso ele herdou do papai. A comidinha da mamãe é muito caseira, assim, mamãe mega saudávelzinha, né? Comidinha de roceira. Essas coisas assim, com substância, né? Com peso e muitas probabilidades de engorda, é papai que faz. Foi muito bom. É sempre muito bom passar um dia com meus filhos. Eles são incríveis. Sim, Rimada é uma mãe coruja. Vamos então, né, para o tema do vídeo. Qual é o tema do vídeo? Mensagem da semana. Porque afinal de contas, este é o primeiro dia da semana. Isso quer dizer que hoje criamos a possibilidade de uma semana incrível. Eu creio, você crê? Quando dois ou mais concordarem na terra, será concordado no céu, assim como é abaixo, também é acima, assim na terra como no céu. Assim seja. E qual o tema da mensagem da semana, Chimada? É engraçado que eu não tinha o tema, né? O tema veio enquanto eu estava sentada à mesa observando o meu filho cozinhar. E veio assim de modo aleatório, né? Simplesmente este é o tema do vídeo. E nós vamos falar de uma palavra citada no vídeo anterior, e ela sempre será uma possibilidade. Os imprevistos, né? São os imprevistos que fazem com que o nosso trajeto ele seja uma linha do ponto A até o ponto B, mas isso não significa que seja uma linha reta. O ponto A até o ponto B pode ser um trajeto sim, aonde existem caminhos tão retinhos, né? Sem curva, sem um declínio,
sem uma subidinha, sem um buraco, sem uma pedra no meio do caminho. Estes são os imprevistos. Eles sempre podem aparecer do nada. Eles também não são um acaso, né? E aí eu comecei a refletir, por que o nosso caminho, ele precisa ser como uma montanha russa, altos e baixos. Por quê? Em cima, embaixo, no alto, no fundo. Por quê? Eu comecei a refletir sobre isso porque a minha vida, acho que a vida de todo mundo, né? Sim, ela foi feita de altos e baixos. Muitas vezes o embaixo pode ter sido um tombo bem feio. E até nos recuperarmos deste tombo para subir de volta e retomar o caminho, né? Às vezes o obstáculo no meio do caminho pode ser um poço que a gente não viu que estava lá. Sabe aqueles poços sem o muro ao redor? A proteção, né? Às vezes ele é só aparentemente um buraco no chão. A gente não vê, tropeça, cai. Não sei qual é a parte ruim, ter água ou não ter. No meu caso, ambos os casos. Eu não sei nadar. Enfim, gente, tá calor. Deixa eu dar uma pausa para virar o ventilador. Será que tá muito barulho? Acho que eu vou ter que falar alto, né? Ai, lá vai a estimada forçar pra falar alto. A estimada não fala alto, mas às vezes ela precisa, né? Para algumas pessoas eu falo muito baixo, eu não sou ouvida com clareza. Aí eu fico sempre sem saber se, por exemplo, o barulho do ventilador vai abafar minha voz. Veremos na conclusão do vídeo, né? Eu tava falando, ai que calor. Não posso com o calor, gente. Sinceramente, me desculpe aí os apreciadores do verão, mas pra mim não dá. Eu tava refletindo enquanto eu observava meu filho cozinhando, porque, né, a nossa vida é feita desses altos e baixos. Por que não pode ser um trajeto tranquilo, uma linha retinha, sem nenhum obstáculo, já que a gente tem que percorrer um caminho, né? A vida, ela é a mestra das mestras. Foi isso que eu disse no outro vídeo também. A vida é a maior escola de mistérios que nós iremos conhecer. Isso significa que, para que o aprendizado seja possível, para que o treinamento seja possível, para que o exercício, a experimentação, o conhecimento seja alcançado, é necessário esse caminho íngreme de altos e baixos. O dualismo é que criou esse extremo,
esse conceito extremista, né, de opostos, onde estar no alto é bom, estar embaixo é ruim. Alto e embaixo são opostos complementares. Da mesma forma que é satisfatório a visão panorâmica do alto de uma montanha, caminhar no vale ao pé da montanha também é. Nós só podemos enxergar a grandeza da montanha e toda a sua oponência que fala? A sua grandeza, estando longe da montanha, abaixo da montanha, olhando para a montanha, não estando nela, não estando no topo dela. No topo da montanha, nós vemos a grandeza de tudo ao redor da montanha. O quanto há de tão grande e majestoso quanto uma montanha. Pode ser que esta semana você passe por muitas situações de adversidade, onde você esteja tentando aplicar práticas para sua jornada de autoconhecimento, esteja se dedicando para o teu crescimento, a tua evolução, e possa achar que nada disso está dando certo por conta de adversidades, por conta de obstáculos. Vai ficar muito simples se você entender que quando uma adversidade surgir, chegou a hora de um novo aprendizado. E toda vez que um novo aprendizado vem, você não tem que se adaptar a ele. Ele precisa se adaptar à sua rotina, à sua realidade, ao seu cotidiano. Isso quer dizer que aquele que aprende, ele não aprende porque é forçado a aprender. Ele aprende porque escolhe aprender. Ele se abre para o aprendizado. Lamentavelmente, nós seres humanos não somos capazes de aprender da maneira simples. Isso devido a todas as questões que envolvem a nossa mente, a nossa procrastinação, a nossa autossabotagem, as nossas crenças limitantes, ao nosso ego, ao nosso superego. Muitas vezes é preciso que a gente esteja a um passo do abismo para aprender alguma coisa. Muitas vezes é preciso que a gente esteja no fundo do poço para aprender alguma coisa. O ser humano é uma espécie muito jovem que ainda engatinha. Tem muito ainda o que aprender, mas neste momento há uma certa urgência, uma certa pressa para que esse aprendizado ocorra, mas não se sintam pressionados. Essa pressa só significa que o período de procrastinação, o período de pausa
crescimento, da evolução travada, precisa destravar. É preciso voltar a crescer. É preciso voltar a ser um broto e voltar a crescer, a buscar a luz do sol. O nosso sol, o que é? A consciência, né? Muito provavelmente por sermos assim tão jovens, ainda engatinhando, na maioria das vezes não será através do amor, será através da dor. É por isso que é preciso compreender que a dor, ela não é inimiga. É um dos mestres do nosso aprendizado. É como precisar pôr uma cerquinha para uma criança que acabou de aprender a andar, ou colocar um portãozinho nas portas para determinados limites seguros até onde ela pode ir. O cérebro humano, e muitas vezes a mente humana também, ainda não consegue discernir os próprios limites, assim como não percebe o próprio potencial. É como alguém me disse assim: você é muito pretensiosa. E por achar que você pode se comunicar diretamente com Deus. E não, eu não sou pretensiosa. Ainda mais levando-se em consideração que o Pai das Luzes está disponível para todos, Ele ama a todos sem exceção. Eu não sou pretensiosa. Talvez a pessoa que me disse isso é que tenha a mania de que ela seja pequena, de que ela seja menor, que ela não esteja apta, que se autodeprecia, que não se autovaloriza. Porque diante de tudo que o Pai das Luzes representa, como assim? Não se pode falar com ele? Posso, eu posso, você pode, qualquer um pode. A questão aqui não é quem pode ou não falar com o papai, a questão é quem sabe ouvi-lo. Para ouvir é preciso calar. Que bom seria, né? Poder prever o futuro e prever apenas tudo de bom que nós desejamos para a nossa própria vida. Esse é o propósito da nossa vida. Quando procuramos seguir o propósito, pode ser que seja. Causa e efeito não. Eu sempre confundo os dois. Causa e efeito é da física, né? É causa. Não, ação e reação é da física. É causa e efeito mesmo, estimada. Muito sorvete, né? Adormeceu meu cérebro. Causa e efeito. Se você semeou para ter
o usufruto de uma vida na matéria satisfatória? Sim, há todas as possibilidades de você colher. Mas quando a gente lembra que a gente está aqui de passagem, estamos aqui de passagem para quê? Para aprender. Aprender o que, Shinada? O que mais eu tenho que aprender? Eu não aguento mais tanta lição nessa vida. Eu não aguento mais tanto aprendizado. A gente tem que aprender a lembrar quem nós somos. A gente precisa lembrar o que somos capazes através do nosso propósito e então nos lembrarmos do caminho de volta para casa. Nós estamos perdidos, nós somos sim perdidos. É por isso que estamos aqui. A questão é que o caminho e se você não segue o caminho, não trafega por esse caminho, você vai continuar perdido, porque é o caminho que liberta. A verdade liberta, a vida liberta. Independente da adversidade que venha a surgir na sua semana, não esqueça que nós estamos no mundo, sujeitos às coisas desse mundo. Tudo faz parte de algo além da nossa compreensão. Por mais difícil que possa parecer aceitar, não há casualidade em nada, porque o caminho é individual, o processo é individual, a salvação é individual, o retorno é individual. Vocês me entendem? Às vezes acontece uma perda terrível, onde outra pessoa é envolvida e você se pergunta, mas como isso aconteceu na minha vida? Não é um acaso. Mas se você pesar bem na balança, aconteceu algo na vida daquela outra pessoa, não da sua. A dor é tanta que você não é capaz de discernir a atuação da tua empatia. Mas a desgraça, o imprevisto, o evento ruim que ocorreu, não foi na sua vida exatamente, foi na vida do outro. Mas você se entrega a isso como se tudo tivesse acontecido diretamente com você, sem se dar conta que você ainda está aqui e precisa seguir. A sua fase nesse jogo, a sua etapa nesse processo não terminou. Então, o que é necessário que você siga, não é? Não é tão simples aceitar isso. Aceitar não no sentido de submissão, não no sentido de conformismo, é no sentido de alcançar a compreensão. Quando fatos são fatos inerentes a todos,
significa que não há com que brigar. Não há como alterar aquilo que é o que é e aquilo que tem que ser. Então, o que a gente faz diante de uma adversidade? Nós vemos as opções diante dela. É para pular? É para quebrar? É para dar a volta? É para ignorar? Eu não sei em que momento da conversa, não, eu estava ouvindo uma mensagem e é incrível que em 3 mensagens seguidas o nome Chita foi citado. E eu fiquei assim, não, isso não é coincidência, coincidências não existem. E aí eu me lembrei do meu avô. A Chita mencionada nas 3 mensagens se refere ao felino, né? Mas o que me fez lembrar do meu avô é que ele vivia me chamando de Chita. Ele estava te chamando de felino? Shimada, não. Na gramática japonesa, o meu primeiro nome, ele tá errado. E o meu primeiro nome é Rita. R-I-T-A, né? Na gramática japonesa, tá faltando alguma coisa. Então, deveria ser H-I-C-H-I-T-A. Diferente do que muitos pensam, né? Quando vão ler meu nome, todo mundo dá uma travada, porque não sabe como ler o S-H-I. Em japonês, S-H-I equivale a Shi. C-H-I equivale a Chi. Então, em japonês, o meu nome deveria corresponder a Hitita, escrito H-I-C-H-I-T-A. Mas o meu avô, ele ficava me chamando de Tita. Eu entendia Chita. E aí eu ficava chamando a minha mãe. Mãe, o vô tá me chamando de Chita. Eu associava Chita à macaca do Tarzan de um seriado que tinha na década de 70. Na minha cabeça, meu avô estava me chamando de macaca. Não que eu ligue, né? Mas ele falava de um modo como se ele estivesse me provocando mesmo, né? Tipo meus filhos hoje, fazendo meu celular latir, as notificações do meu celular para a mensagem dos meus filhos é um latido, né? Como eu coloquei o aviso lá no WhatsApp gravando, eles resolveram falar comigo, sim, de propósito, para provocar. O que isso tem a ver, né? Na hora, parece uma adversidade. Na hora, parece uma provocação. A gente não pode julgar as coisas imediatamente, né? A gente não pode determinar de imediato o que é e o que não é. Ai, que mais fácil seria a vida se a gente desse uma refletida antes de atribuir valor ou qualidade às coisas. E da mesma forma, aquilo que chamamos de adversidade ou problemas. É incrível
como eu pude comprovar não apenas em mim, mas em muitas pessoas, que de fato aquilo que não te mata te fortalece, ou seja, aquilo que você entende como problema, obstáculo, adversidade, inimigo, ele não é exatamente isso. É uma nova lição, um novo estágio do teu trajeto. Mas por que que nós não compreendemos isso? Porque nós determinamos tudo de maneira imediata. Ah, é problema. Lá tem problema. Ai, eu tô cansada, eu não vou aguentar. Até os vereditos e resultados, muito antes de encontrar solução para tudo, a gente já categoriza como problema, vai dar ruim, não vai prestar. É interessante, eu realmente nunca vi. Não, eu já vi, mas a maioria das pessoas que eu conheci que passaram por grandes adversidades, elas se tornaram boas referências para mim, de força, de garra, de determinação, pessoas inspiradoras. Porque, na verdade, aquilo que chamam de problema são lições para ser aprendidas. Então, isso significa que nenhuma delas vem para te derrubar. Todas elas vêm para te fortalecer mesmo. É para teu crescimento. É para tua expansão. É para acrescentar o teu conhecimento. Tudo o que você sabe, tudo de mais sábio, tudo de mais valioso que acrescenta a vida dos outros, nasceu durante as suas adversidades, enquanto o seu caminho era os altos e baixos da montanha russa. Por que que andar na montanha russa é legal e os altos e baixos da vida não é, né? Eu sou uma pessoa que eu nunca pude andar de montanha russa por causa da minha doença, né? Sempre tive vontade, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo essas imagens no YouTube das pessoas gravando de dentro do carro da montanha russa, eu sou grata de não andar num treco desse. Eu acho que eu já tinha batido as botas faz tempo, sério. Chamam isso de aventura, né? Eu prefiro a aventura da vida. Eu aprendo muito mais com a vida do que aprenderia descendo na montanha russa. Eu sou um caso à parte, porque há quem goste da montanha russa. Eu não. A montanha russa da vida é mais interessante. Ela nos leva ao desenvolvimento. Ela nos coloca em movimento. Não tenha medo
dos imprevistos do seu caminho. Essa é a mensagem da semana. Vamos ver o que as gotinhas de luz têm pra gente? Eu marquei eu abri 2 vezes aleatoriamente a mensagem e a confirmação. Vamos ver a mensagem? Persistência. Então, se a mensagem da semana é não tema as adversidades, a mensagem das gotinhas de luz está pedindo persistência. Não desanimes com as quedas. Elas apenas nos mostram que o chão não é nosso lugar. E o chão também não é o limite, tá, gente? O chão não é nosso lugar. É por isso que a gente levanta. O chão não é o limite. É por isso que a gente levanta. A gente precisa aprender a levantar, mas também precisa aprender a cair, sabia? Em alguns exercícios, inclusive de artes marciais, lutas, né? A gente tem que estar pronto para aprender a cair, para não cair de qualquer jeito, porque pode haver alguma lesão severa de acordo com o modo que a gente cai, né? Então, é preciso desenvolver um reflexo para aprender a cair do modo correto, para não ter mais danos, né? Então, mesmo que você cair, não entenda isso como um fator que esteja te derrubando, te destruindo, te desanimando ou dizendo que você é fraco. Se permita um tempo para descansar. Faça igual a Shimada. A Shimada é a rainha dos tombos, né? A Shimada, quando ela cai, desde criança isso. A Shimada, quando ela cai, ela dá um tempo ali onde ela caiu. Ela fica imóvel, olhando para cima por nada. Nem aí. Sim. Não importa do jeito que eu caia. Do jeito que eu caio, eu fico. Tipo assim, eu aproveito para dar uma descansada, uma pausa, antes de ficar de pé, de levantar. Às vezes a queda é a não casualidade das coisas fazendo você descansar, pausar na marra. Lembra que nós vamos falar essa semana do equilíbrio entre o animal e a essência, o trabalho em equipe de ambos? Pois é. A gente tem que ter discernimento, não julgamento diante de tudo, sabe? A gente não tem que ser imediato também em nossas conclusões. Então, que haja persistência, apesar dos imprevistos da vida. Não desanimes com as quedas, elas apenas nos mostram que o chão não é o nosso lugar e o chão não é o limite. Vamos ver a confirmação? Falando em trajeto, falando em caminho, falando em tombo, verdadeiro caminho. Teve uma pessoa que disse assim para mim: eu gostaria de desenvolver minha espiritualidade, qual religião eu deveria buscar? Como se eu fosse capaz de
apontar para alguém qual é a religião mais correta para este ou aquele, né? A resposta foi que se a tua família é uma família unida, né, onde uns apoiam os outros, é uma família grande, onde há consideração, respeito, siga a tradição da sua família. Se a sua família não for assim, fale com o papai, peça para ele te apontar. É outro assunto que a gente vai desenvolver juntos, que são os sinais, né? Os sinais são as respostas que a espiritualidade envia para aqueles que estão despertos. É como usar o curso natural das coisas para saber se você realmente aprendeu as lições que precisa aprender. Todo aluno tem que passar pela prova, pelo estágio, né? Verdadeiro caminho. Todo caminho que não nos liberte das garras da ignorância não é um caminho, é uma prisão. Todo caminho que não nos livre do sofrimento não é um caminho, é um entrave. Todo caminho que não nos leve a Deus não é um caminho, é uma cilada. Se lembrando que quando Shimada fica citando Deus, ela não está dando aula de catecismo não, tá? Shimada está falando sobre a relação com o papai, com a vida, com a espiritualidade, com o universo, como você compreende dentro da tua crença, do teu modo de enxergar e interpretar tudo, tá? Existe de fato algo maior que nós, que a nossa vontade. É por isso que temos aquela sensação de eu pareço uma formiguinha diante de um céu todo estrelado, aquela imensidão. A gente pode quase ver uma curva, né? Somos tão pequenininhos diante de tudo o que há, mas há algo além e muito maior, e não é o universo, é uma força, é uma energia, e essa energia é viva. Isso é o que se costuma chamar de Deus, né? Desde o princípio de tudo. Atribuímos Deus àquilo que a gente não sabe explicar, definir, como a vida. Podem ter vários conceitos biológicos, fisiológicos, químicos, médicos para o momento em que a vida passa a existir dentro de um corpo. Mas o que é a vida em si, não, né? A vida passa a existir, mas ela vem de onde? Como ela surge? De onde ela vem e ela se instala no corpo? A isso chamamos de Deus, né? Também. Há muitas coisas que a gente pode associar a Deus. Então, eu espero realmente que essa mensagem ela tenha feito sentido e ela traga um acréscimo à tua semana, para que você não se abale diante dos imprevistos e das adversidades
que surgem de repente, sem aviso. Mantenha-se firme, persista, acredite em você. Não se veja pequeno, não se veja incapaz, não se veja fraco. Persista, continue, siga em frente e não se esqueça do verdadeiro caminho. Todo caminho que não nos liberte das agarras da ignorância não é um caminho, é uma prisão. Todo caminho que não nos livra do sofrimento não é um caminho, é um cárcere. É um entrave. Onde que eu tirei cárcere? Da prisão lá em cima. Todo caminho que não nos leve a Deus não é um caminho, é uma cilada. Segunda vez que sai uma frase falando de cilada no caminho. Cuidado com o caminho. Cuidado com a escolha que você tem que fazer essa semana. O caminho que você decidir seguir. Atenção, sinal amarelo. Reflita antes de determinar se algo é ou não é. Reflita. Não resolva nada às pressas, nem no calor das emoções. É um modo de deixar a nossa vida mais prática, leve, nos preparando para esses momentos que são inevitáveis, os imprevistos, né? Desejo uma semana fresca, suave, como um bater de asas, com ventinho refrescante, com mais nuvens no céu, para a gente não sentir tanto os raios, o V em alta. Que a gente persista, tenha força e acredite muito em nós, porque nós podemos tudo o que quisermos. Eu acredito muito em vocês, tenho muito orgulho de vocês. Viva, Adriana! E eu volto. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.